Olá, tudo bem? O nosso grupo está falando sobre a Bolívia e um dos primeiros temas é período da vigência da ditadura e os seus governantes. Os governos militares da Bolívia, 1964 até 1982, ao contrário de outros exemplos na América Latina do mesmo período, apresentaram um perfil específico que não se constituíram em uma única ditadura militar, com um único programa contínuo e coeso. Tampouco o mesmo projeto político e econômico. O próximo assunto é sobre a participação dos Estados Unidos com os governos ditatoriais. O governo norte-americano é conhecido por exercer sua influência sobre o continente americano. Isso ocorre durante anos nos países latino-americanos. A ideia principal era enfraquecer e desestabilizar os movimentos de esquerda, por meio da instauração e da ditadura militar. Portanto, isso foi só um tipo de influência e pressão econômica que levaram os Estados Unidos e sua tentativa de influência na Bolívia. No caso da Bolívia, sua ditadura não se constituíram em uma única ditadura militar, mas diversas, com várias ideologias diferentes. O próximo assunto é grupo de resistências do combate ao regime de ditaduras. Respostas verificadas por especialistas a alguns grupos de resistência que surgiram durante a ditadura da Bolívia são falanges. Isso mesmo. O próximo assunto que nós vamos falar é sobre a resistência expressada nas artes plásticas, na música e no teatro. Como o teatro era inicialmente praticado na América Latina. O teatro não era praticado exatamente da mesma maneira em todos os países, mas algumas características em comum merecem destaque, tanto no Brasil quanto nos outros países latino-americanos. O fazer artístico e teatral passou por um período de desenvolvimento a partir da década de 1950, a se desviar das influências culturais da colonização e buscar uma arte original e puramente nacional. Agora nós vamos falar sobre o próximo assunto. Nós vamos falar sobre o processo de democratização, antigas ou responsabilização dos envolvidos no regime. A transição da Bolívia para a democracia começou em 1978, quando o então ditador Hugo Banzer Soares, sob forte pressão interna e internacional, obrigaram o país a realizar eleições democráticas. O último assunto é antecedentes no país. A independência boliviana ocorreu em 6 de agosto de 1825. A Bolívia foi uma das primeiras colônias a recebê-la-se contra o domínio espanhol. Liderada por Simón Bolívar, em 1879, o Chile apossou-se do porto boliviano de Antofagasta. Meu Deus do céu. Antofagasta, levando a Bolívia e o Peru aliado da Bolívia. A Guerra do Pacífico 1879 e 1883. No final do nosso trabalho de história. E esse trabalho foi do assunto da Bolívia, do 9º ano. E esse trabalho foi feito em 10/11/2022. Pode começar? Sim. Rosalia, calma, pera, deixa eu ficar sério. O próximo assunto é grupos de Nossa, mano. Não, por favor.